também da tua obra, do teu mover em toda a terra. Senhor Jesus. Interessante que a gente às vezes tem alguns termos que a gente utiliza. Eu já ouvi muito falar, né, sobre a maneira ordenada de Deus. Mas às vezes eu pergunto, o que é a maneira, quais são as maneiras ordenadas por Deus? E o que é a maneira ordenada por Deus? Se nós fôssemos numerar, a maneira ordenada por Deus está em toda a Bíblia. É a maneira como Deus quer conduzir a sua restauração. Amém. A maneira como Deus quer conduzir a edificação da tua igreja. Amém. E hoje nós vamos falar de uma maneira ordenada por Deus. Amém. Que é a questão das ofertas de bens materiais, que nós já compartilhamos em 3 mensagens. E nessas 2 últimas mensagens vamos falar sobre a oferta de bens materiais e o mover do Senhor. Às vezes, até comentei ali com Xavier, muitas vezes, por causa da maneira vil e baixa que o cristianismo conduz essa questão de ofertas, nós ficamos cheios de pudor para falar para os irmãos a respeito de oferta. Não estou falando necessariamente a respeito do dízimo, porque o dízimo é a menor parte do que você pode ofertar. Mas se a nossa justiça exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós não poderemos dar o dízimo, porque os fariseus eles davam dízimo, mas a nossa justiça excede em muito a deles. Então, precisamos agora ter uma nova visão a respeito do que é oferta. Amém. Interessante que os hinos que nós cantamos hoje, ele falou muito sobre sacrifícios, sobre ofertas e sacrifícios. Teve um hino que falou sobre 5 tipos de ofertas, até chegar à oferta de manjares. Mas a Bíblia, ela compara a oferta de bens materiais como um sacrifício de holocausto ao Senhor. Irmãos, quando colocamos nossas ofertas diante do Senhor, nós estamos oferecendo talvez um novilho, ou uma pomba, ou um carneiro, mas o certo é que a oferta de holocausto é para a satisfação de Deus. Amém. Então, na Bíblia, o irmão compara a oferta, as ofertas de bens materiais, como uma oferta que agrada ao Senhor, que é para a satisfação de Deus. Amém. Nós sabemos que as ofertas, elas se destinam a muitas coisas na igreja. Por exemplo, esse ar-condicionado que nós estamos desfrutando agora. Se faltar luz agora ou quebrar os 4 ar-condicionados, infelizmente a gente vai ter que encerrar a reunião mais cedo, porque vai chegar, talvez hoje não, porque o dia está um pouco nublado, e o telhado aí em cima não deve estar tão quente. Mas seria insalubre ficar aqui dentro, em uma temperatura tão alta. Por que é que tem ar-condicionado? Aqui dali está quebrado. Nós já providenciamos a compra de outro, já vai ser trocado. Fizemos mais de um orçamento, tudo direitinho, e vamos comprar aquele que dá a melhor compensação em termos de custo financeiro e técnico também, né? Porque não adianta você comprar barato e comprar um material de péssima qualidade. Nós temos que dar sempre o melhor para o Senhor. Nós não podemos dar o pior para o Senhor, mas sempre o melhor, porque esse ar-condicionado é para o corpo, para a satisfação dos membros do corpo. Então, é para o Senhor. Então, tem água, a luz, telefone, os irmãos que servem. Temos alguns irmãos que, por questão de proteção deles, não nossa, eles são assalariados, mas são irmãos de tempo integral,
mas nós recolhemos em INSS deles, em FGTS. Temos 4 irmãos nessas condições. Temos mais muitos outros que são tempo integral. Então, o dinheiro também serve para essas coisas. Mas, a partir dessa mensagem, nós vamos ver que o Senhor também ele precisa, não só para a igreja, da oferta dos bens materiais, mas para a obra do Senhor. Então, nós vamos ver aqui nessa mensagem ofertas materiais e o mover do Senhor. Algum irmão pode ler aí Daniel 32, pode ler a partir do B, 32b, a segunda parte do versículo. Daniel 11, 32b. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aleluia! Amém. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Amém. Precisamos ter realizações no nosso meio que nos torne fortes e ativos. Amém. Por favor, 2 Coríntios 8, 14 e 15. No presente momento, a vossa abundância é para suprir a escassez deles, de modo que também a abundância deles seja para suprir a vossa escassez, a fim de que haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Eu levei 43 anos para entender esse versículo. Entendeu, né? Mas entendi. E eu vou compartilhar com os irmãos aquilo que eu toquei. Amém. Certo? Literalmente eu entendo ele. Certo? Esse é baseado em Levítico, a oferta de maná, né? Maná que desceu do céu. Gostaria que os irmãos lessem Filipenses 4, 15 e 16. E sabeis também vós, ó Filipenses, é melhor ler na versão restauração. Vós mesmos também sabeis, ó Filipenses, pelo início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo nas contas de dar e receber a não ser vós. Pois até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, para suprir as minhas necessidades. Amém. Esses versículos nos mostram claramente que além das ofertas para a necessidade da igreja, existem ofertas que é para a necessidade da obra. Então, todos nós hoje precisamos ter no coração esse desejo de também ser participantes da obra do Senhor. Como lemos em Daniel, se nós fizermos algo grandioso, nós teremos... alguém pode ler novamente Daniel aí? Daniel 32b. Mas o povo que conhece o seu Deus para se tornar forte e ativo, irmão, precisamos realizar grandes feitos. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Conhecendo a Deus, precisamos entrar no coração dele para conhecer ele e saber o que é que está no coração. Qual é o coração de Deus com respeito às ofertas? Como os irmãos falaram nas outras mensagens, essas mensagens não é para pedir dinheiro para os irmãos. Isso é apenas uma consequência
daquilo que vocês vão ser tocados pelo Senhor. Mas é trazer todos os irmãos à função normal da igreja. Nós não podemos pedir dinheiro, não podemos pedir ofertas para o governo, mas nós vamos ver que o governo é importante nessa questão. Mas nós não podemos pedir para políticos, porque eles não têm esse direito. Esse não é o direito divino deles. Esse direito divino é dos filhos de Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Lucas. Esse é o direito divino dos filhos de Deus, não é dos ímpios. Se o homem mais rico do mundo entrasse aqui e dissesse que queria ofertar para ir para a igreja, nós não poderíamos aceitar. Sim. Amém. Nós não podemos, porque esse não é o direito dele, a não ser que ele seja o filho de Deus. Amém. Mas ele não sendo, nós não precisamos do mundo, de certa forma. Precisamos cavar o que está lá. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor mandou que eles fossem cavar, fossem pedir o quê? Ouro. Aquelas pessoas teriam que pagar por tudo pelos 430 anos que eles serviram ao Egito. Então o Senhor ordenou que cavasse. Então o Egito hoje ele tipifica o mundo do sustento, onde nós tiramos o nosso sustento. Mas nós não somos dele. O Senhor é fiel em suprir todas as nossas necessidades quando seguimos em seu chamamento. Esse chamamento, essa é a maneira ordenada que o Senhor está nos dando, nos chamando a participar. A participar das riquezas de bens materiais. Nós não estamos aqui, irmãos, para pregar prosperidade para vocês. Dizer que se vocês ofertar, vocês serão prósperos. Talvez não. Talvez vocês continuem na mesma situação que vocês estão. Não existe essa promessa. Mas o que é certo é que Deus sempre nos suprirá as nossas necessidades. Sempre suprirá o nosso pão, a nossa moradia, sempre suprirá. Mas Ele suprirá as nossas necessidades de acordo com o interesse dEle, e não nosso. É o interesse do Senhor que está em jogo, não o nosso. Aos que Ele chamou para servi-lo em tempo integral, trabalhando, Ele os dará semente para comer e para semear. Existem dois chamamentos aqui para servir em tempo integral. Aqui todos esses irmãos que estão aqui, os que não vieram, são irmãos de tempo integral. Amém. Ou você que trabalha, você já é aposentado, mas já trabalha. Isso, irmão de trabalho. Você só dá seu tempo para o Senhor agora de manhã? Você só dá seu tempo para o Senhor agora pela manhã? Não. Então, todos nós somos irmãos de tempo integral. Está certo? Perdoe, irmãos. É uma pergunta. Você só dá seu tempo para o Senhor quando você vem domingo pela manhã, para a reunião, ou na reunião de oração? Ou na reunião do ministério, que desfrutamos do ministério? Todo o tempo nós somos do Senhor. Nós somos tempo integral, irmão. Mas existe essa categoria daqueles que ainda estão trabalhando. Existe a categoria daqueles que largam seus empregos para atender a uma necessidade do Senhor. Claro que todos nós que somos tempo integral manifestamos e expressamos a glória do Senhor em todo lugar. Quer no nosso trabalho, quer na nossa família, quer na nossa vizinhança, todos nós somos tempo integral para a expressão de Deus, para a glória do Senhor.
Mas o tempo de 8 horas, até mais do que 8 horas, que na verdade são 8 horas de serviço, mais 1h30 de descanso, que a gente não pode fazer quase nada. Às vezes temos que ficar preso dentro da empresa, apenas tirando o momento de descanso. São 9h30 por dia preso dentro de uma empresa. As pessoas que podemos alcançar são aquelas que estão ali, são os nossos colegas. Mas não podemos visitar os irmãos, não podemos visitar as igrejas, não podemos pastorear os santos, só no nosso tempo livre, ou à noite, ou no final de semana. Mas existe uma urgência uma necessidade urgente de buscar os irmãos, de ir aos buscadores do Senhor, aqueles que querem o Senhor, para pregar o Evangelho, para falar do Senhor, para falar o ministério, pregar as verdades. E para isso se levantam alguns irmãos de tempo integral, eles deixam os seus empregos para servir ao Senhor de tempo integral. Aos que o Senhor chamou para servir de tempo integral na obra, Ele suprirá, cuidará deste. Ele próprio não lhe suprirá diretamente, mas pelo princípio do corpo, a igreja, e de seus membros, os crentes. A gente precisa pôr por terra alguns sentimentos e alguns conceitos que é colocado pelo inimigo nas nossas mentes. Os irmãos que servem de tempo integral na obra, eles não são desocupados. Eles não estão, porque eles não têm trabalho secular, isso não quer dizer que eles não estejam trabalhando. E nós que continuamos a trabalhar, precisamos ter o coração para suprir e sustentar esses. Não estamos assalariando eles, eles não são contratados, eles não são nossos empregados. Eles não podem e não devem ser cobrados por ninguém a respeito da sua produção, do que eles estão produzindo. Obviamente, existem alguns irmãos de tempo integral ou não, que coordenam todo esse serviço de expansão da obra. Esses irmãos, claro, ele não é uma cobrança, mas eles têm que estar em coordenação. Eu já falei para os irmãos que existe uma diferença entre cooperar e coordenar. Cooperar, você faz sua parte e acabou ali. Eu fiz minha parte e os outros que façam a sua. Mas aqueles que trabalham em coordenação, ele tem um sentimento de que o que ele está fazendo, ele não pode fazer só. E que o outro que está fazendo, o outro também não pode fazer só. Ambos precisam estar coordenados. Por um lado, somos cooperadores de Deus, mas por outro, precisamos estar em coordenação e unanimidade, para que a obra do Senhor avance. Aqui em 2 Coríntios 8, 14 e 15, fala que dar de boa vontade conforme o que temos. Certo. Aqui o Senhor não está falando, e como nós vimos nas epístolas de Paulo, que ele fala a respeito de dar e receber, ele fala sobre de dar e receber. Aqui, os irmãos, eles davam conforme as suas posses. Aqui não está falando a respeito de você aliviar para um e tornar a vida do outro pesada. Não está falando a respeito disso. Aqui está falando a respeito de sabermos dividir igualitariamente, em igualdade. Por isso que no 15, como eu falei para os irmãos, claro, eu li toda essa mensagem aqui no livro, e também corri para as notas de rodapé, e é uma coisa, irmãos, é como eu sempre cochicho ali na reunião, os irmãos vão sempre me ver cochichando com Xavier,
dizendo, está tudo nos livros. Me dá um livro aí, irmão. Me dá aquele livro ali para eu mostrar para os irmãos. Amém. Que está tudo nos livros. O problema é cavar, irmão, é buscar. Quem tem esse livro? Quem? Os 3 estágios de Cristo: encarnação, inclusão e intensificação. Tem. Que mensagem foi que nós desfrutamos a semana passada? A 10ª do vídeo treinamento, né? Alguém lembra o título? Deixa eu ver aqui a última mensagem, né? Minha mão está seca por causa do ar-condicionado, não consigo nem folhear. Pega ela aí. Aqui, mensagem 4. O que é que tem escrito aqui? Ó? O direito divino dos homens Deus de participar da divindade de Deus. E os 10 itens aqui. Só é mastigar e engolir. Irmãos, está tudo nos livros. Isso que eu estou falando hoje aqui, está nos livros. Está aqui, ó, irmão, nas notas de rodapé. Está aqui, ó. E quando eu vou lendo, eu para comer, eu me delicio, entendeu, irmão? Comer, literalmente comida, eu me delicio quando estou comendo. Todo mundo que me vê comer. E quando eu começo a ler as notas de rodapé, eu fico, Senhor, o que é isso, Senhor? Está aqui, está aqui, está aqui, está no livro. E aqui no 8:15, nota... O que muito colheu não teve demais, e o que o pouco colheu não teve falta. Vou ler a nota, eu falei Levítico, mas é Êxodo 16, perdoe a citação errada. Esta citação de Êxodo 16 refere-se à maneira celestial de Deus equilibrar o suprimento do maná entre o seu povo, e se aplica aqui ao ministério de coisas materiais, aos santos necessitados. O maná era colhido para o suprimento diário do povo de Deus. Eles tinham suprimento suficiente, quer colhessem muito, quer colhessem pouco. Colher o maná era sua obrigação e deviam cumpri-la sem serem gananciosos. Da mesma forma, como filhos de Deus, não devemos ser gananciosos nem tentar preservar o nosso dinheiro para nós mesmos, pois quer demos, quer não demos, o resultado será o mesmo, visto que Deus, na sua soberania prática, ativamente, na sua soberania prática, na sua soberania pratica ativamente um equilíbrio celestial das riquezas entre o seu povo. Amém. O resultado é que ele cuida da nossa necessidade diária, de modo que aquele que guarda muito para si não tem excesso, e o que guarda pouco não tem falta. Quando eu estava lendo isso aqui, foi que eu descobri o que é que acontecia com aqueles que colhiam muito. O maná apodrecia, irmão. Perecia. E cheirava mal. E cheirava mal. Irmãos, isso tudo que está aí vai ficar. Toda vez que eu faço alguma reforma na minha casa, acrescento alguma coisa a ela, ou um móvel, ou alguma coisa, aí eu digo, quando o Senhor voltar, vai ficar tudo aí.
Mesmo que o Senhor não voltasse, daqui a 100 anos, a pessoa que vai estar morando na minha casa não vai ser nem meu parente. Vão ser outras pessoas. Daqui a 100 anos, Senhor Jesus, se o Senhor não voltar, imagine, irmão, a sua fazenda, o seu carro, a sua casa, o seu prédio, daqui a 100 anos não vai pertencer nem a seus filhos. A pessoa que vai estar ocupando aquilo ali não vai nem saber que você existiu. Então, quem colhe muito, quem colhe pouco não vai sentir falta. Não vai ter escassez. Mas quem colhe muito vai perder, irmão. Porque ele só vai usar o que é necessário. Precisamos nos desapegar, irmãos. Nos vamos desapegar de tudo. O que nós temos hoje, Deus nos tem nos abençoado. Claro, somos gratos a Ele. Mas temos que colocar diante dEle. A maneira de Deus é manter a igualdade. A maneira divina de equilibrar a riqueza social. Engraçado que, antes de existir toda essas ideologias de políticas, né? De socialismo, comunismo, capitalismo. Capitalismo acho que é mais forma de econômico, né? Democracia. Na Bíblia se praticava uma coisa: igualdade para todos. Mas a igualdade que se praticava na Bíblia não é tirar do pobre para dar para o miserável, não, para que todos fiquem miseráveis. Certo? E eu não estou aqui para falar de política, mas as pessoas que se enganam com política, você não vê nenhum tipo de forma de governo os mandatários pobres. A população é pobre, miserável, muitos poucos de classe média, mas a maioria que estão no topo são a maioria da classe política. Eles estão cheios de dinheiro. Eles dividem, eles são os Robin Hood ao contrário. Eles tiram do pobre para dar para os miseráveis, para que todos fiquem miseráveis. Mas o Senhor aqui não fazia isso. O princípio de Deus é da igualdade. É para que ninguém tenha falta. Então precisamos pensar todas as vezes que nós vamos sentar na mesa para almoçar, devemos pensar se nossos irmãos também estão almoçando. Todas as vezes que nós vamos fazer um lanche ou café da manhã, devemos lembrar que se nossos irmãos também estão tendo a mesma refeição. Quando chove muito, nossa casa muito bem firmada, com boa cobertura, acima das águas, devemos lembrar que onde estão os nossos irmãos, que tipo de moradia eles têm, o que está acontecendo com eles nesse momento. Claro, nós, um tempo atrás, tivemos um problema lá em Dário Meira, e o Brasil inteiro se mobilizou para ajudar os irmãos. Isso é a maneira ordenada de Deus. Amém. Aqueles que têm, repartir com os que têm menos. Mas isso não pode ser algo ocasional, irmãos. Isso tem que ser uma prática. Tem que ser uma prática normal e diária do nosso viver. Paulo, ele falava que os irmãos teriam que tirar semanalmente dos seus rendimentos para ofertar, para juntar, para ofertar para os mais necessitados. Então, nós não vamos esperar que aconteça alguma catástrofe para nós nos mobilizarmos. Se suprimos aqueles que servem em tempo integral, participaremos, compartilharemos a sua obra pela verdade. Aqui nós vamos nos deter mais àqueles que estão fazendo a obra.
qual é o trabalho deles, a função deles. Todos que servem em tempo integral, mas em diferentes funções, alguns têm a função de pregar o Evangelho, ensinar as verdades divinas e ministrar a vida a todos que o buscam. Por isso, esses queridos santos não têm tempo para ganhar o seu sustento, cavando nas minas do Egito. Nós não gostaríamos de vê-los voltar a fazer tendas. Isso tem ocorrido, irmãos, no nosso meio, aqui em Salvador. Tem irmãos que deveriam estar viajando, deveriam estar visitando os irmãos aqui mesmo dentro da localidade, mas muitas vezes, pelo fato das suas ofertas serem insuficientes para suprir a sua família, às vezes eles têm que arrumar alguma tenda para costurar, para construir. Às vezes a gente solicita, não estou expondo esses irmãos negativamente, eu estou nos expondo. Não estou expondo eles. Eu não estou dizendo que eles são culpados ou que a culpa é deles de tal situação. Mas se nós cuidássemos melhor deles, eles poderiam estar servindo de uma maneira mais adequada. Traduzindo para hoje é fazer bico, né? Eles fazem uns bicos, né? Eles são bem versáteis, na verdade. Eles fazem uns bicos. Faz alguns trabalhinhos ali, outra acolá. Às vezes, quando a gente procura, eles estão presos em alguma coisa. Aí a gente tem que postergar, tem que esperar mais algum tempo para eles se liberar daquilo para poder sair. Irmão, isso é vergonhoso para nós. Isso é vergonhoso, é muito vergonhoso. Nós que trabalhamos, precisamos ajudar esses irmãos. Porque o que é o dinheiro a oferta que tem entrado, os recursos financeiros que tem entrado para a igreja, para cuidar dos assuntos da igreja, nós estamos revertendo para a ajuda desses irmãos. E algumas coisas têm ficado pendentes. Certo? Eu gostaria de ler aqui para os irmãos a página 52. Em que o ministério nos fala. Durante muito tempo, é que às vezes eu me sinto tão incomodado de falar de costa para os irmãos, que às vezes eu me viro para lá para dar atenção a eles. Aí sai o som. Perdoe, irmão. Certo. Precisamos ensinar aos irmãos. Hoje é uma reunião de ministrar a palavra de ensinamento. Precisamos ensinar os santos, ensine os santos em sua cidade. Não meramente desfrute os ganhos físicos que receberam sob a soberania de Deus. Isso pode ofender o Senhor. Nesse caso, Ele tomará de volta a sua bênção. Vou parar aqui. Existem 2 países onde a restauração do Senhor é muito forte. Muito forte. Mas por que é forte? Não é só por causa do povo, dos irmãos, que são buscadores, mas por causa da economia do país. Estados Unidos e Taiwan. O governo desses países, eles desenvolveram uma economia forte, no qual os santos que trabalham, eles ganham muito bem. Eles ganham bem. Qual é a dificuldade que esses irmãos nesses países têm? Eles não só ajudam aqueles que são de tempo integral no seu país, mas está ajudando a Europa. A Taiwan, ele dá um grande apoio a toda a Ásia, a África. Os Estados Unidos também dá apoio à Europa, também à América do Sul, América Central.
É porque o Senhor, por causa do governo desse país, o Senhor tem abençoado os irmãos. E aqui diz assim, que o Senhor retirará a bênção. Mas não é tirar a bênção do irmão, diretamente. Ele tirará a bênção daquele país. Ele tirará a bênção daquele país. Para que os irmãos não tenham recursos mais como tinham antes. Ensine os santos a perceber que, se lhe formos fiéis, ele nos abençoará. Se gastarmos cada grama do nosso ouro para o seu propósito, ele nos retribuirá não só em gramas, mas em quilos. Isso é levar a cabo a comunhão para o Evangelho, a comunhão para o progresso do Evangelho. Nosso país está passando por um período muito difícil, de há algum tempo, economicamente. Mas precisamos orar. Precisamos orar. Orar pelo interesse do Senhor nesse país. Amém. Não vamos orar para que esse país simplesmente eles sejam ricos, para enriquecer a poucos. Mas que ele seja rico para enriquecer a muitos. E se ele enriquecer a muitos, nós desfrutaremos das riquezas de Cristo, através do ofertar. Nós ofertaremos, daremos sacrifício de holocausto para a satisfação de Deus. A maneira de suprir as necessidades da obra e dos que servem em tempo integral. Estamos na era da graça, que nos provê muito suprimento de vida. Com respeito ao suprimento de vida, nós não temos problema nenhum, né? Somos muito ricos. O problema está aqui. O problema está no bolso. Mas interiormente somos muito ricos. E essa graça abundante nós podemos ver aqui em dois exemplos. Lembra-se de Zaqueu? A salvação dele foi super dinâmica. Amém. Zaqueu, ele dava uma lapadazinha nos impostos, tirava alguma coisa para ele, entendeu? Ele cobrava mais. Do Império Romano ele entregava, o que ele cobrava mais ele ficava para si. Mas quando ele creu no Senhor, eu não sei se ele ficou pobre, eu não vou garantir isso. Mas ele devolveu tudo o que ele roubou dos outros. E ainda pagou juros. Certo? Provavelmente ele deve ter ficado só com os honorários dele como coletor de impostos. Talvez não, porque ele teve que pagar os juros do que ele roubou. Ele desfrutou da salvação dinâmica de Deus. Ele percebeu que aquilo que ele tinha não tinha mais aquele valor, que ele conheceu aquele que é de grande valor. Outro exemplo é no dia de Pentecostes. Todos os pequenos membros tinham tudo em comum. Eu até já contei uma história que não tem na Bíblia, né? Na verdade, ela não está na Bíblia, mas ela está nos livros de história. Que quando os irmãos judeus, quando os crentes judeus, eles criam no Senhor, eles eram expulsos de suas famílias, eles eram deserdados. Então, eles se tornavam aquilo que nós chamamos de eira sem eira nem beira. Ele não tinha uma sacadazinha para se reclinar, nem tinha um beiral da casa para proteger da chuva. Eles eram colocados para fora de suas famílias. Então, que aqueles irmãos que se converteram e que tinham posses, eles vendiam tudo o que tinha para que pudesse haver igualdade, para que esses irmãos que não tinham coisa alguma pudessem ser supridos. Hoje devemos fazer o mesmo. Amém. Não estou falando para os irmãos vender o que vocês têm e colocar nos nossos pés, de jeito nenhum. Mas coloque nos pés do Senhor. Coloque diante do Senhor. Eles colocaram tudo nos pés dos apóstolos, isto é, à disposição do Senhor.
Irmãos, vamos aprender juntos a colocar tudo o que temos à disposição do Senhor. Quanto mais ofertarem, mais veremos a riqueza do Senhor. A restauração do Senhor precisa de muita bênção que advém da soberania de Deus mediante o governo. O ponto-chave dessa nova maneira é que todo crente serve em tempo integral. Alguns abandonaram o emprego, outros permanecem no emprego. 1 em cada 20 deve sair de tempo integral. Aí chegamos aqui em um ponto. Irmão, me perdoe, mas eu vou liberar essa mensagem toda. Vai passar um pouquinho do horário. Aqui tem um ponto. Na maneira como o Senhor tem nos ordenado, e cada 20 irmãos em uma localidade teria que se levantar um de tempo integral, para que 19 pudesse sustentar um. Será que isso é muito difícil, irmão? Será que é difícil? Vamos supor, eu vou trabalhar por baixo e por cima também. Quanto é o salário mínimo? Está 1.320. 10% é 130,20 centavos. 5% dá R$65. Não é isso? R$65. Partindo do princípio que os irmãos não vão dar mais do que o dízimo, mas apenas o dízimo, então seria uma oferta de R$132 e mais 5%. Por que 5%? De cada 20, sai 19 supre. Esse que saiu vai ganhar o mesmo que os outros 19, partindo do princípio de que todos têm o mesmo rendimento, certo? Será que é tão difícil assim? Claro que se um irmão ganha salário mínimo, ele não vai poder dar mais do que isso. Talvez a gente talvez tenha até que ajudar ele também. Mas se ele está semeando, ele vai poder colher também. Quando você semeia, irmão, não espere receber mais do que o que você semeou. Eu estou falando em um princípio aqui, certo? É um princípio, certo? Porque se nós somos mesquinhos em dar, não podemos achar que teremos que receber muito. Mas hoje as outras mensagens falaram sobre as ofertas normais da igreja. Hoje nós estamos falando sobre a oferta para o mover do Senhor, para a obra do Senhor. E aqui existe, o ministério está nos dando uma orientação de 20 pessoas saem. São 5%. 5% de 20 é 1. Não é isso? 5 vezes 2, 10. Não é isso? Hein, contador? Certo? Se nós ofertarmos, irmãos, haverá abundância das riquezas de Cristo, tanto para quem recebe, para quem dá. E também naquele dia, nós vamos desfrutar da graça do Senhor, da graça salvadora de Deus. Vamos encontrar pessoas que foram ganhas por meio dessa obra de ofertar, desse sacrifício de holocausto. Às vezes não vamos nem conhecer aquela pessoa, mas elas certamente nos conhecerão. Saberão que nós fomos responsáveis por ele estar junto conosco. Esses irmãos não têm só o objetivo de salvar as pessoas, mas ministrar as palavras de maneira que eles também se tornem vencedores. E eles mesmos se fazem vencedores quando eles estão na obra do Evangelho, na obra de pregação das boas novas.
é preciso encorajar os santos a ofertarem 5% para suprir os que deixam o emprego para servir de tempo integral. Agora, existe uma coisa aqui. Nós falamos muito de unanimidade. A unidade e a unanimidade. A unanimidade é você trabalhar, é você operar em harmonia como uma música. Eu não sou bom de música, mas eu acredito que se os irmãos mandarem tocar mandar cantar um hino, se cada instrumento daquele tocar uma nota diferente, não vai sair nada que se aproveite. Mas eles têm que ter harmonia. Então a harmonia está muito relacionada à questão musical. Então precisamos estar em harmonia, em unanimidade com as igrejas locais de toda a terra. As igrejas estão praticando isso, irmão. Elas praticam isso nos Estados Unidos, praticam isso na Europa, estão praticando isso na Ásia. E nós, o quanto temos praticado isso? E podemos dizer para os irmãos que somos unânimes com eles, se nós não praticamos tais coisas? Essa unanimidade aqui, irmãos, visa unicamente o mover de Deus em toda a terra. Às vezes eu passo algum tempo lá em São Paulo, agora mesmo vou viajar amanhã, volto no dia 18, e eu vivo a vida da igreja lá com os irmãos. Eu não fico lá passeando, fico no escritório com os irmãos, saio, vou para as reuniões nas casas, vou para as reuniões no local de reunião, e participo um pouquinho da administração lá dos irmãos. Pela proximidade que eu tenho com alguns irmãos lá, estou lá no escritório com eles, conversando. Eu vejo, irmãos, o quanto se elabora em cima dessa questão. Os irmãos uma vez disseram assim, que os chineses eles têm uma peculiaridade. Eles são extremamente generosos. Se você disser assim, eu estou precisando de uma geladeira, a dele está amarrada de fio, de arame. Mas ele vai na loja e te dá uma geladeira. Eles não vivem de uma maneira, mesmo os que têm recursos, bons recursos, eles não vivem de uma maneira ostentando, mas são extremamente voluntariosos em ofertar, em dar. Então, esse é o versículo. Repita aí, Gomes, bem alto. Exorta os ricos do presente século, que sejam generosos em dar, prontos para repartir. Fazendo assim, eles alcançarão, aleluia, prosperidade. Aleluia. E não confiar na instabilidade. Na estabilidade das riquezas. Se quiserem ser unânimes, todas as igrejas locais da terra têm que fazer isso. Você tem que ter a prática de fazer isso, de ofertar 5% dos seus ganhos para a obra de expansão do Cristo pneumático, a fim de suprir os que servem em tempo integral. O Senhor vai abençoar. Isso é para a sua expansão. Como o Senhor deseja expandir-se por meio de nós. Mas para esta expansão hoje, há necessidade de apoio financeiro. Isso não exclui os santos de ofertarem diretamente a um determinado irmão de tempo integral, mas é necessário fazer isso de maneira oculta. Existe a questão de você todo mês ter um compromisso de dar 5%. Eu vou frisar esse percentual, 5%. Mas se eu sei que um irmão, o irmão Wittens, ele é um irmão de tempo integral, eu sei que ele está passando por uma grande dificuldade e que o suprimento dele não é o suficiente, e eu tenho um recurso, eu vou ajudar aquele irmão, mas ele não precisa saber que eu ajudei ele. Eu coloco nos pés do Senhor, eu coloco na mão daqueles que administram os bens materiais da igreja, e ele vai receber esse dinheiro. Mas para que é que ele vai receber? Quando ele receber esse dinheiro, ele vai ser grato a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Amém. Unicamente ao Senhor. Amém.
Ele não vai ser grato a mim, ele não vai ser grato à igreja, porque a igreja não tem nada. A igreja, o que ela recebe é do Senhor. Amém. Certo? A igreja, ela não tem bens, é tudo do Senhor. O dinheiro que entra naquele gasofilácio é do Senhor. Então, ele vai ser grato ao Senhor. Se você oferta, você pode cair em um grande erro. Você se sentir orgulhoso por aquilo, ele se sentir devedor a mim. Nós não podemos nos sentir devedor a nenhum irmão. A única coisa que devemos uns aos outros é o amor. Amém. Só o amor. Amém. Os irmãos dizem o que é que vão fazer aí.